Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um tema que me perguntaram demais, que é como foi a comida tailandesa, como foi se me alimentar lá, como eram as comidas típicas do país, o que eu achei delas, quais eram os valores. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo, pegando um pouco também da minha formação como nutricionista para avaliar esses pratos típicos e ver como eles realmente são nutricionalmente falando. Bora lá então! Então vamos começar com a comida mais tradicional tailandesa, que é o pad thai. Essa mistura de frango com ovo, broto de bambu ou de feijão e vários tipos de massa feitas à base de arroz. Então é uma massa sem glúten, que hoje em dia está bem alta, né? E uma mistura de vários molhos, que eu não sei muito bem o que são, mas que no final ficam uma delícia. É uma comida muito tradicional de rua da Tailândia e que eu 100% recomendo. Vai também com um pouquinho de amendoim e ervas como salsinha ou coentro. O coentro é mais comum lá. E sério, é maravilhoso, vocês vão amar, eu tenho certeza, se provarem. Então, o pad thai, falando um pouco sobre a questão nutricional dele. Ele é um prato bem equilibrado, bem balanceado, possui todos os nutrientes principais, os macronutrientes, e vários condimentos que a gente aqui no Brasil não está tão acostumado. Então, os temperos são bem diferentes. O que eu particularmente amei, mas eu sei que muita gente tem dificuldade de se acostumar com esses temperos, o sabor forte, e acaba enjoando ao longo da viagem. Mas, para mim, é uma comida maravilhosa. E aí, falando um pouco sobre a questão nutricional, ela é também bem equilibrada nesse sentido. Em uma porção para uma pessoa, mais ou menos 300 gramas, ela fornece 430 quilocalorias nessa porção, né? Nessa quantidade de comida. É claro que se for um pouco mais de caloria, enfim, isso varia. Mas também fornece 20 gramas de proteína, caso o pad thai seja de frango, porque ele pode ser de usar várias proteínas para essa preparação. Mas calculando com o frango, a gente tem 20 gramas de proteína, 8 gramas de lipídio, que também é uma quantidade tranquila, e 71 gramas de carboidrato, proveniente dos vegetais, também do macarrão de arroz, enfim. Tem várias fontes ali de proteína, de carboidrato e também de lipídios no óleo de peixe, os temperos usados, o óleo para o cozimento do frango, a própria gordura do frango, enfim, muito completa, muito equilibrada e uma ótima opção para almoço, jantar. Lá eles comem realmente em qualquer refeição. E agora então a gente vai para a próxima receita, que é o caldo de frango, também conhecida como chicken noodle soup. Bora lá! Esse caldo é surpreendente, ele tem um sabor muito bom, mesmo tendo um caldo bem ralinho. E aí ele leva frango, que é a proteína bem comum na região, né? Assim como o macarrão de arroz, que também é bastante comum. Essas cebolinhas, que esse verdinho, que é uma espécie de cebolinha, e que é muito saborosa também. Essa também é uma comida muito comum por lá, uma comida de rua, bastante comum, com preço super acessível. E eu, particularmente, como eu disse, amei e vou aprender a fazer para comer mais vezes aqui no Brasil, né? Então, falando um pouco também sobre a questão nutricional da Chicken Noodle Soup, bastante comum em vários lugares do mundo, mas o que mais me impressionou é o sabor daquele caldo, que mesmo sendo um pouco ralo, igual eu já falei, ainda assim é muito saboroso. Então, em um bowl, mais ou menos 300 ml, ele fornece, em média, 400 calorias, 26 gramas de proteína, que é uma quantidade muito boa, principalmente para uma sopa, 6,5 gramas de lipídio e 47,5 gramas de carboidrato, que é uma quantidade bem baixa, que também vem majoritariamente do macarrão de arroz e dos vegetais ali nessa sopa. E essas são duas opções que eu amo, sou apaixonada, muito comum de encontrar. E aí, falando um pouco de valores, essas comidas são típicas comidas de rua da Tailândia. Então a gente encontra em qualquer esquina, qualquer cantinho, tem uma banquinha vendendo essas comidas. E a gente é bom sempre avaliar se a gente está com a higiene ali em dia. É claro que comida de rua não é o lugar mais higiênico do mundo, mas a maioria das banquinhas que a gente viu eram bem organizadinhas, existia uma chapa
onde eles cozinhavam as coisas em temperaturas bem altas e logo já serviam para o prato, então essa comida não fica parada ali, o que é bom na questão microbiológica. E elas variam entre 100, 80, 100, 150 baht, que é mais ou menos entre 10 a 20 reais por porção, né, por prato. Então, tanto a sopa quanto o pad thai, eles têm mais ou menos esse valor quando comidos das banquinhas da rua, quando a gente pede nas banquinhas da rua, que é um preço super válido. A comida tailandesa de rua realmente tem um preço bem acessível. Já os restaurantes têm um preço um pouquinho mais salgado ali, entre 200, 300 baht, que é mais ou menos 30, 40, 50 reais. Mas eu acho que quando você tá lá, a comida de rua, por ser tão tradicional, vale a pena a gente experimentar. Outras comidas também são bem comuns na comida de rua e na tradicional cultura tailandesa, que é o arroz frito, que a gente conhece em inglês como fried rice, que é um arroz com vegetais, tal, tudo refogado e frito, assim. Eles não são fritos no óleo, submersos no óleo, mas eles colocam um pouco de óleo, os vegetais são salteados ali, a carne também é frita nesse óleo que eles colocam. E o arroz, juntamente com eles, um pouco de ovo. O ovo é uma proteína bem comum lá, eles comem bastante ovo, o que é interessante, que é muito completo, né? E de baixo custo, que é mais interessante ainda quando a gente soma uma coisa a outra. Então, a gente tem várias comidas típicas, eu falei aqui essas três, de sal, de doce, eles têm várias coisas com arroz. Arroz é o principal ingrediente da cultura tailandesa. Tem o arroz com manga e leite de coco, que é uma sobremesa bem comum lá. Também é gostosa, tem um gosto mais ou menos de um arroz doce pra gente, mas um pouco menos doce. Com leite de coco, né? Então tem aquele sabor de coco. E a manga de lá, que é maravilhosa, a melhor manga que eu já comi na vida. Enfim, é uma culinária bem específica, bem típica e que eu particularmente amei quando a gente junta o valor nutricional, a qualidade da comida, o sabor e o valor, realmente compensa demais para mim. Se tiverem mais algumas dúvidas sobre a comida tailandesa, deixa aqui nos comentários ou vai lá no meu Instagram, que é @brunasafad ou @brunasafadnutri, e pergunta um pouco mais o que você quer saber, que eu vou ficar feliz em responder. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado. Até mais!